Salve pessoal, vamos falar aqui de integral de funções racionais e também funções trigonométricas. Primeiro as racionais. A racional ela vai surgir, quando você tiver um polinômio aqui no denominador da expressão. É o caso mais básico, quando o polinômio de baixo você sabe as raízes, ele tem duas raízes, ele pode já estar fatorado, dessa forma. Se não tiver, você tem que resolver, se for uma equação do segundo grau, resolver ela, achar as raízes, colocar ela de forma fatorada. Aí depois aplicar essa igualdade. Essa igualdade aqui ela é aplicada porque você cai em integral aí de log neperiano, integral direta, Você consegue resolver a integral de forma simples aí depois que você fizer isso. Então, você pegou a integral, tem ali uma equação do segundo grau embaixo, resolve ela, tenta achar as raízes, fatora ela, se ela não tiver já fatorado desse jeito, e aplica essa igualdade aqui, acha os coeficientes A e B, acha o número que vale A e B, Isso daí acaba caindo num sisteminha, Em exercício dá para ver melhor como funciona. Outro caso é quando eu tenho três raízes, por exemplo. Você tem aqui um polinômio do terceiro grau aqui embaixo, Aí você tem que achar as três raízes. Três raízes vão dar... Você vai decompor ela aqui em três parcelas aqui. Outro caso acontece quando tem três raízes, só que uma delas é dupla, Uma das raízes ela ocorre duas vezes. Então aí você também vai decompor aqui em três parcelas, só que você vai colocar um quadrado aqui, na raiz que se repetiu, nesse termo aqui, nessa expressão aqui, na raiz que repetiu, você repete ela e coloca um quadrado em uma delas. Aí nesse caso essa integral aqui, ela não cai em log neperiano, a que tem que está embaixo do C aqui, A com A e B, essas expressões aqui que estão embaixo, elas caem em log neperiano, Agora essa expressão que está aqui, não. Outro caso que pode acontecer é quando a sua equaçãozinha aqui do segundo grau ela não tem raiz, Então aí você vai ter que decompor ela desse jeito aqui. Esse é um caso aqui quando o grau aqui do polinômio de cima é menor do que 3. Então tem que ser menor do que 3 esse polinômio aqui de cima. Se o grau agora for menor do que 5, você vai aplicar essa outra relação, se acontecer a mesma coisa de aqui não ter raiz e aqui ainda está o quadrado. Outra coisa que eu não comentei também, vale falar, para você aplicar essas trocas aqui, você tem que ter o polinômio aqui de cima com um grau menor do que o polinômio de baixo. Caso isso não aconteça, aí você tem que usar algum outro artifício, ou então fazer divisão de polinômio. Existe aquele procedimento lá do ensino fundamental que é divisão de polinômio. Você, se acontecer, você repara, o grau do polinômio desse aqui é grau 1. Embaixo você tem grau 2, que tem duas raízes. Se acontecer de aqui ser grau 2, grau 3, eu tenho que fazer divisão de polinômios antes de trabalhar com a expressão. Ou usar algum outro artifício, Tem alguns artifícios aí que você acaba fugindo aí dessa divisão de polinômio. Aqui mesma coisa, repare aqui é grau 2 e aqui embaixo grau 3. Tem três raízes, aqui é grau 2. Se aqui fosse grau 4, grau 5, você teria aí provavelmente fazer divisão de polinômio antes de executar isso aqui. Então isso daí é uma observação importante. Vamos falar agora um pouco de trigonométricas.
Existem vários casos, né? Muitas vezes você tem que tentar mesmo, tentar um caminho, tentar uma substituição. Muitas vezes você tenta e não funciona. Aí você tenta uma outra substituição, né? Mas vamos organizar aqui algumas coisas aí que podem ser tentadas, né? Podem ser feitas. Integrais de produto, de seno e cosseno. Né? Você não vai ter potência aqui, não tem seno quadrado, cosseno quadrado, nada, né? É só produto mesmo de cosseno e seno, né? A dica é usar essa transformação de produto em soma. Né? Então, você é uma identidade, são identidades aqui trigonométricas, né? Quando você faz isso daqui, você transforma o seu produto numa soma de dois senos, que vão dar em duas integrais. E aí as integrais você consegue fazer por substituição simples, né? Ficam duas integrais de seno ou de cosseno que são fáceis de fazer. Então pegou aqui um produto aqui de seno-cosseno, aplica essa, né, verifica qual caso você está e aplica essa transformação. Isso daí vai te dar duas integrais aí para fazer. Integral de seno quadrado, cosseno ao quadrado, né, você pode usar essa substituição aqui. Né, essa substituição aqui ela é bem útil, bastante usada, né, em integração e também outras questões aí que envolvem trigonometria. Porém, né, num caso geral, vamos supor que não seja quadrado aqui. Existe a possibilidade de fazer substituições. Você vai fazer a substituição quando aqui o n for ímpar, u igual a cosseno, e pode fazer essa troca aqui de seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? Isso aqui vem daquela identidade trigonométrica, né, fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Jogo cosseno ao quadrado para o outro lado. Então você pode trocar aqui. Né, porque se o n for ímpar, né, quando você fizer essa troca, vai sobrar um seno aqui. Né, vai sobrar um seno. Só que quando você derivar isso daqui para trocar o dx por du, esse seno ele some. Né, então é uma possibilidade aí que você tem. Se for par, aí o interessante é aplicar isso aqui mesmo. Né? N for par, faz essa troca. Para cosseno, se o n for ímpar, a potência que for ímpar, 3, por exemplo, você pode fazer a troca u igual a seno e troca o cosseno de forma semelhante ao que foi feito lá em cima. Só que agora, em vez de trocar seno ao quadrado, vai trocar cosseno ao quadrado. Vai sobrar aí um cossenozinho aqui, só que quando você derivar aqui, né, o seno, vai virar cosseno e esse cosseno ali ele vai sumir. E se for par, você faz essa troca aqui. Contudo, para potência de seno e cosseno, existem as fórmulas de recorrência. Então essas fórmulas aqui elas são bem úteis, eu recomendo muito. Né? Então você vai abaixando a ordem. Né? Se for ao cubo, você aplica ela uma vez só. É só, por exemplo, se for 3, né? 3 menos 1 dá 2, né? Aí você já vai ter uma parte aqui da expressão, aqui 3 menos 1 dá 2, 2 terços fica aqui, né? E cairia, você trocando aqui o n por 3, 3 menos 2, 1. Seno cai numa integral de seno comum. Então você junta esse pedaço aqui com a integral que você vai resolver. Então na prática a fórmula de recorrência ela permite você abaixar aqui a potência. Você vai abaixando, cada vez que você aplica ela, você vai abaixando de 2 em 2. Então você vai abaixar até ficar numa potência onde tem integração direta, né? Você abaixa aí até ter integração direta. Né? E para cosseno também pode usar ela. Né?
Você vai abaixando aqui de 2 em 2. Se for 5, você abaixa para 3, depois para 1. Né? Se for 4, pode abaixar para 2. Em 2 já tem integral direta, né? Você já pode trocar por isso aqui. E assim por diante. No caso de produto de potência, né? É um caso mais complicado. Então tem aqui os macetes, né? É você fazer aquela troca, né? Se o n for ímpar, aí troca por cosseno, U igual a cosseno. Se m for ímpar, aí você troca seno, né? Se for pares, né? Não nulos, né? Aí você faz essa troca aqui, usar as fórmulas de recorrência de cima, ou então pode aplicar isso daqui direto, né? Então aqui você vai aplicar, né, uma substituição, né, vai acabar sobrando ali depois que você aplicar. Você tem que fazer sobrar um seno ou um cosseno, porque quando você derivar aqui o cosseno ou seno, você vai eliminar o que sobrou ali na hora de trocar o dx por du. A estratégia basicamente é essa. É um caso mais complicado esse aqui, né? Integrais de potência de tangente secante. Então essas fórmulas aqui são fórmulas que vocês acham em tabela de integral, né? As 4 primeiras aqui, elas são meio que obrigatórias, né? Nem as 4, talvez as 3 primeiras, né? As 3 primeiras aqui é bom saber elas, né? São integrais que ocorrem bastante. E essas de baixo aqui, elas podem te auxiliar, as 3 de baixo. Mas essas 3 primeiras aqui são bem... ocorrem bastante, né? Para potência de tangente de secante também existe fórmula de recorrência, assim como seno e cosseno. Então você pode aplicar a fórmula de recorrência normal e ir abaixando de 2 em 2 a potência da integral. E no caso de produto de secante tangente, né, você pode fazer essa troca aqui, né, se o m for ímpar, e se for par, né, você expressa em função de secante e utiliza essa outra troca. Outra coisa que vale comentar, né, que não está aqui, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado do ângulo, né? Então, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, muitas vezes é necessário usar essa relação aqui para poder fazer, simplificar a expressão antes de fazer qualquer tipo de troca. E por último, aqui essa mudança de variável, né, que é tangente do arco metade. Então, essa troca da tangente por arco metade, ela é utilizada geralmente quando eu quero trocar cosseno e seno e não tenho simplificação disponível. Essa troca ela tem que vir casada com essas trocas aqui de baixo. Então você chama aqui U, é a tangente do arco metade, né? E aí você troca, né, para achar, você pode expressar seno e cosseno em função de U. Essa tangente aqui ela vai ser U, né? Aqui ficaria, por exemplo, 2U mais 1 mais U ao quadrado. Né? Você faz essa troca aqui, U é igual a tangente de arco metade. Aí cosseno, na hora de trocar na integral, é U menos 1 ao quadrado, 1 mais U ao quadrado. Então você faz essa troca aqui, troca seno e cosseno, né? Em função de U aqui que você colocou aqui, estabeleceu no início. Né? Então é um caso mais enjoado também, né? Mais trabalhoso aí para fazer.